Olá, nesse vídeo eu gostaria de comentar essa figura a respeito da bioquímica da fermentação do kefir de água. A referência desse artigo que contém essa figura vai estar na descrição do vídeo e também o artigo vai estar no meu repositório virtual, ou na minha biblioteca virtual que eu criei, onde eu disponibilizo os textos que eu acabo lendo. Então, essa figura, ela traz de uma maneira bem interessante a questão da fermentação do kefir, da bioquímica da fermentação, no qual a gente tem aqui o desenho como se fosse uma nuvem que representa o grão do kefir, e aqui do lado de fora a gente tem um açúcar. Esse açúcar em quadradinho parece um mascavo ou um açúcar de origem mais natural, e aqui do lado é figo seco ou damasco ou alguma fruta seca. O uso de frutas secas é bem comum pelos gringos, porque eles normalmente não utilizam esse açúcar mascavo nosso que a gente consegue aqui. Então eles fazem a adição dessas frutas secas e desidratadas para poder complementar o meio com nutrientes e sais minerais. E aqui na figura é muito interessante porque o açúcar ele vai fornecer o substrato que é a sacarose ou sucrose para os micro-organismos. Os micro-organismos que a gente tem presente no kefir de água são leveduras, bactérias ácido-láticas e bactérias ácido-acéticas. Lembrando que as bactérias ácido-acéticas vão estar em bem pouca quantidade. Se a gente for pensar o que é o kefir é uma cultura simbiótica de bactérias láticas e leveduras. Na hora que a gente fala essa definição simplificada, a gente lembra lá do SCOBY ou SCOBY do kombucha, porque o kombucha é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Só que no caso do kombucha, as bactérias são bactérias ácido-acéticas. Então a gente tem essa pequena diferença, mas o kefir, por definição, ele pode ser considerado um SCOBY. E a presença das bactérias ácido-acéticas, normalmente no kefir, ela é bem baixa, às vezes não dá nem para notar, e há dados na literatura científica que identifica amostras nas quais não há a presença de bactérias acéticas. Então predomina-se as bactérias ácido-láticas. Aqui começa, bem no início da fermentação, a gente tem a sacarose, o açúcar, sendo consumido pelas leveduras, e também algumas bactérias láticas, elas têm a capacidade de consumir a sacarose, a molécula, esse disacarídeo, sem necessidade da atuação das leveduras. Aqui está a via metabólica que ela faz isso, que é a ácido lático bactérias glicosiltransferases. É uma via metabólica no qual algumas bactérias, alguns lactobacilos, algumas bactérias ácido láticas conseguem consumir a sacarose. Normalmente, via de regra, a sacarose ela vai ser consumida pelas leveduras, e as leveduras normalmente excretam uma enzima chamada invertase. Essa invertase quebra a sacarose em glicose e frutose. Principalmente quando o meio tem grande quantidade de açúcar, as leveduras elas começam a excretar essa enzima no meio para poder aumentar a velocidade de fermentação, para elas conseguirem mais energias. Quando essa invertase é excretada no meio, no líquido, e quebra a sacarose em glicose e frutose, as bactérias ácido-láticas, elas fazem a festa, entre aspas. Então elas vão consumir tanto a glicose quanto a frutose pelas respectivas vias metabólicas que estão descritas aqui, e vão produzir ali o ácido lático, que é o principal produto da fermentação do kefir, junto com o etanol e a biomassa do grão, mas também vai produzir aqui um pouquinho de manitol, e também vão produzir o EPS, que é o polissacarídeo responsável pela estrutura do grão, que eu descrevo aqui como biomassa. Ao mesmo tempo, as leveduras elas vão consumir tanto a sacarose, tanto a glicose, quanto a frutose para poder fazer os seus produtos de fermentação. O majoritário sendo etanol, e
também vai produzir aqui CO2, ésteres e álcoois superiores. O CO2 é muito fácil da gente visualizar porque a gente vê as bolinhas de gás. Então, se tem bolinha de gás, você está soltando bolinha de gás, as leveduras estão em atividade. Os ésteres e álcoois superiores, eles são normalmente produzidos em pequenas quantidades, mas eles são responsáveis pelo aroma da bebida. Então, aquele aroma mais de fermentado, mais de cachaça, ou mesmo um aroma frutado, floral, normalmente são esses álcoois superiores. Aqui, a fruta seca, normalmente, esse autor considera que ele está fornecendo proteína no meio, e essa proteína vai ser consumida primariamente pelas leveduras, que vão também excretar enzimas para quebrar essas proteínas. E depois, essas proteínas quebradas, elas vão virar peptídeos e aminoácidos, que entram no metabolismo das bactérias ácido láticas. Então aqui a gente vê claramente a relação de dependência, de simbiose das bactérias ácido láticos com as leveduras. As leveduras, elas acabam iniciando a fermentação, dando condições para as bactérias se desenvolver. E as bactérias acabam se desenvolvendo. As bactérias acéticas, elas vão depender da glicose. As bactérias ácido acéticas normalmente não consomem frutose, mas um substrato de preferência delas é a glicose. Elas também vão se utilizar dos peptídeos e aminoácidos depois do trabalho da levedura e também do etanol que a levedura produziu. Elas vão se aproveitar, elas vão começar a ter atividade mais no fim da fermentação. E lógico, elas dependem da presença de oxigênio. Como normalmente a gente cultiva o kefir por pouco tempo e a gente não agita durante a fermentação, depois de produzido o etanol, a quantidade de oxigênio no meio ela é muito baixa. Logo, a atividade das bactérias acéticas também vai ser baixa. E lógico, aqui a gente tem os produtos de fermentação das bactérias acéticas, que é o ácido acético, que é o vinagre, que traz o aroma ou mesmo o gosto de vinagre, e um outro subproduto que no kombucha é bem presente, que é o ácido glucônico, que também agrega acidez, sabor e recentemente tem sido relatado como benéfico para a saúde. Então, esse é um resumo não muito detalhado, mas um pouco mais detalhado da bioquímica da fermentação do kefir de água.